E Oi! aí, boa, conseguimos. Sim, Olá, aqui já olá. estamos. Tudo bem, Muito boa Silvia? tarde. Tudo bem, Vanessa? E como está tudo por aí? Está tudo bem, graças a Deus. Tudo bom, que bom. Só afastar aqui mais um pouquinho. Ok. Aqui também. Ahm, Justos, não é? Muito bem, bem-vinda e muito obrigada por teres aceito este convite para estas conversas à volta das taças. Eu estava aqui a falar com quem já nos ouve desde o início e dizer que hoje é com muita alegria que falo contigo desde Viena da Áustria e sei que tens assim uma agenda sempre bastante ocupada, portanto, muito obrigada por teres aceito também estas Eu, conversas sobre a eu que Entre agradeço, Silvia. É sempre um perguntar. prazer estar falando, matando a saudade dos colegas. A conexão está um pouquinho. Silvia, a conexão tá fugindo um pouquinho agora. É. Estás a ouvir-me bem? Agora estou. Antes estava travando, mas agora está Travando. bem. Muito bem. Então, eu estava a perguntar-te se nos queres falar um pouquinho sobre ti, dizer-nos qual é o teu nome e o que nos queres contar sobre ti. Uhum. Então, como Vanessa Noronha Tolha, né? Eu sou brasileira, resido há 14 anos aqui na Áustria, né, em Viena, precisamente. Eu sou pedagoga, trabalho com crianças também, não só crianças brasileiras, mas também outras crianças de outras nacionalidades. E lógico que quando vou ao Brasil também executo minha profissão, né? Exerço a minha profissão também no Brasil. Não como antes, mas a cada vez que vou também permaneço fazendo atividades em escolas, né? E uma das coisas que me acompanham agora é exatamente são as taças tibetanas. Quando vou ao Brasil, elas vão comigo e aqui também, né, na Áustria, quando faço algumas atividades com crianças, elas sempre estão presentes comigo. E como é que É as isso. taças entraram na tua vida? Como é que foi a Olha, Silvia, entrada das taças? é algo muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar, né, das taças tibetanas, e eu estava no computador fazendo pesquisas e me deparei com algum anúncio, não é, sobre taças tibetanas. E eu tive a curiosidade de saber. Então, depois eu conheci uma brasileira que já sabia algo a respeito, mas não as taças PTRS, né, do método PTRS. Ela conhecia as taças tibetanas. E ela conversou comigo, explicou o que que era, e eu achei aquilo super interessante. E depois fui pesquisar mais e terminei me deparando porque eu queria saber o que que era, como é que era, e eu gosto de me aprofundar muito quando eu vou querer saber de uma coisa, eu quero saber tudo. E aí eu vi que as taças que eram para ser trabalhadas não seriam qualquer uma, né? Então, se você vai fazer algum curso ou se vai procurar trabalhar com algo que você não conhece, tem que ter algum estudo científico que te comprove aquilo que estão prometendo. No meu caso, para mim, eu preciso isso. E foi através do site da Academia Peterres Portugal, lá com a Carla e a Ingrid, que eu consegui ter as informações, obter as informações mais concretas, né? E fui daqui de Viena para Portugal para fazer o curso, a formação, mesmo tendo a Academia Peterres aqui em Viena, que nós temos também, a Academia Peterres em Viena, mas assim mesmo eu fui por várias questões, a questão da língua e porque foi o primeiro site que eu me deparei, eu não sabia que existia a Academia Peterres aqui em Viena. E assim foi uma forma de que as taças tibetanas, né, entraram na minha vida. Foi E dessa forma. no teu trabalho enquanto pedagoga, conseguiste logo imaginar como irias colocar o trabalho das taças ao serviço da tua profissão ou foi algo que foi crescendo em ti?
Olha, Silvia, foi crescendo, né? Porque depois que a gente vai aprendendo, cada curso que a gente faz, quando se usa as cartas, né? Aquelas atividades que faz com balão. Então, eu, como pedagoga, já fui despertando que as taças não serviam apenas para fazer massagem corporal, né? Que é o que eu menos uso. Para você Para você ter noção, eu fiz todo o curso, toda a formação para fazer a massagem de som, mas hoje elas me acompanham em atividades pedagógicas, né? Eu levo para a sala de aula e eu faço jogos interativos com ela, atividades de concentração para as crianças, que eu trabalho muito com o público infantil. Então, isso terminou que eu fui adaptando a situação que aparecia para mim, né? E eu tenho, logicamente, umas taças que não são as taças terapêuticas, são outras taças que as crianças podem brincar, pôr no chão, por exemplo, e a tocar sem que eu fique com o meu coração partido. Porque, porque as nossas taças, né, são caríssimas e também são taças para uso terapêutico, né? Sim, Para uso dentro profissional. Então, eu tenho todo dentro cuidado com ela. Eu com elas. uso. Eu ia dizer-te que dentro dessa linha, mesmo na formação de taças para crianças, eu recomendo sempre as Magic Colors, porque são umas taças que têm uma Não ótima é? relação custo-benefício e que lá está, é diferente, há uma abordagem à taça um pouco mais livre, se bem que as minhas, mesmo as terapêuticas, passam o tempo todo nas mãos dos mais pequenos também. Mas sim, e então o que nos podes contar dessas experiências em sala de aula, que é assim tão rico, se calhar eu ia pedir-te para nos, sei lá, para nos contares uma história. Qual foi assim a história mais desafiante que já enfrentaste em grupo e de que forma é que o som te ajudou? E qual foi assim a experiência mais sublime que queiras partilhar? Olha, Silvia, uma das experiências mais interessantes que eu tive foi no Brasil, não é? Eu faço uma atividade com as taças que é pintando com som. Eu faço através dos gongos e dos sons e tal, com grupos de crianças. E lá no Brasil a gente tem classes de integração, classes inclusivas, né? Onde crianças autistas também fazem parte do grupo de crianças ditas normais, né? E nessa escola ela tem as salas são salas inclusivas. E nesse momento a professora, quando as crianças foram à quadra para sentar, e todo mundo sentou com muita atenção, querendo saber o que era aquilo, porque era novidade para eles. Mas a criança que autista, ela não queria, né? Ela não queria sentar e a professora queria, não, você vai ter que sentar e tal. Eu falei, olha, deixa ela, né? Deixa ela, Qual porque e vai qual? chegar uma hora que ela vai ouvir o som e ela vai se encantar por esse som. Pode ter certeza, pode soltar. Ah, mas ela vai correr, não tem problema, pode deixar. E aí a criança foi lá para trás e o jeito dela, né, de ser, se isolou no cantinho dela lá. E eu comecei a tocar as taças. E aos poucos essa criança foi virando, sentou ao meu lado. Eu tenho fotos com ela. Sentou ao meu lado e começou, pegou uma taça e a professora com medo, querendo descer. Eu falei, larga, deixa. E ela foi lá, pegou, sem nunca ter pego uma baqueta, sem nunca ter pego uma taça, e começou a tocar junto. Uma criança de É 8 muito anos, belo. autista, né? Então, eu fui ao ritmo dela e terminou que o concerto não fui eu sozinha, mas junto com essa criança, e que todos os professores também se emocionaram. A mãe também depois procurou saber como que era esse método, como que poderia estar utilizando também, né, para despertar esse interesse dela, porque o som das taças conseguiu que ela viesse para nós. Foi É uma muito, experiência única. porque é muito isso. Esse é um contexto em que, na verdade, nós estamos ali disponíveis, mas essa criança convida-nos a entrar no mundo dela, não é? E é muito isso. Nós ficamos, como eu costumo dizer, estamos no nosso cantinho, bem tranquilas, e quando a criança quer, ao seu ritmo, ao seu tempo, ela vai chegando e vai tomando conta. Nós entramos no mundo dela porque ela nos convida e ela nos abre a porta, não é? E deixamos-nos guiar. Que momento tão bonito, Vanessa.
Exatamente. E foi emocionante, porque a criança não me conhecia, nunca tinha me visto, era o nosso primeiro contato, e ela sentou ao meu lado. E, na realidade, ela foi conquistada não pela minha pessoa, mas pelo toque, né, das taças. E isso foi muito, muito, muito bom. Foi incrível. Então, imagina que eu nunca tinha ouvido uma taça, não sabia nada sobre taças, sou professora, procurei-te porque és pedagoga e estou a sentir algumas dificuldades na aprendizagem dos meus alunos e alguém me dizia, olha, ouvi dizer que há aí umas taças que Travou, são, travou. o que é que me... Silvia, Consegues-me travou, ouvir? desculpa. Não faz mal. Eu estava a Agora, dizer-te, agora. imagina que eu sou professora e estou a procurar-te porque sei que és pedagoga e estou a procurar-te porque ouvi dizer que também trabalhavas com essa coisa das taças tibetanas e queria o teu aconselhamento numa perspectiva muito, muito, lá está, por uma abordagem pedagógica. O que é que me poderias aconselhar? De que forma é que estas taças me podiam ajudar enquanto professora, por exemplo? Olha, Silvia, normalmente para a questão da concentração, né, das crianças. Então, eu costumo dizer para as professoras, quando me perguntam, como que eu poderia. Normalmente elas perguntam. E eu digo assim: olha, sabe aquele momento em que a classe está eufórica e que o professor começa a querer gritar na sala, querendo que as crianças entrem em ordem? É um momento em que você puxa isso para você, porque você puxa o toque para você e você termina levando isso para as crianças, né? Então essas crianças automaticamente elas vão se acomodando, elas vão tentando ouvir aquele som e é normal que isso aconteça, que elas vão se acalmando, porque a taça tibetana ela tem um desses pontos, né, interessantes, que ela é calmante, ela acalma as pessoas. Então, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou muito. E, por exemplo, se eu for eu pinto quadro. Depois que me descobri depois das taças tibetanas. Então, quando eu tô antes de pintar um quadro, eu toco as minhas taças e ali eu vou depois pintar. Então, são coisas que realmente são interessantes. E isso eu falo para as professoras, é um calmante e você não precisa usar isso só em grupo, mas você pode usar também individualmente, pode usar também para você como professora, antes de entrar numa sala de aula. Às vezes você chega carregando um problema ou viveu um estresse cotidiano na rua, trânsito, isso tudo. Faz 5 minutinhos antes de entrar na sala de aula, faz um exercício de respiração e você está ali pronta para receber os seus alunos com uma energia melhor, né? É isso que eu sempre falo, Silvia. Tão bom. É, E muito bom. nesta abordagem das professoras, agora de repente estava a ouvir-te falar e fiquei com uma curiosidade. Já tiveste alguma experiência só com professores? Agora de repente lembrei-me do estudo do intervalo de som que foi feito na Alemanha, e lembrei-me se tu já terias tido alguma experiência só com professores. Não, não só com... Normalmente eu faço com as crianças e as professoras estão presentes. Então, termina despertando a curiosidade para elas, né? Para saber algo a respeito das taças, querem se aprofundar mais, e eu termino respondendo. Mas é como eu sempre falo para elas, eu não tenho a formação para passar para elas como que elas vão usar, né, essa taça na sala de aula. Eu não tenho essa formação para elas. Eu posso exemplificar, dizer para elas, dar opinião de como que elas vão fazer, mas um curso para professora eu não posso fazer. E normalmente eu tenho a Regina, não é no Brasil, mas fica No no Rio de Brasil. Janeiro. Uhum. Fica no Rio de Janeiro. E terminei conhecendo através da sua live uma outra colega que fica próxima da minha cidade, que é em Maceió, né? Eu eu sou de Sergipe, sou de Aracaju, então Maceió fica muito mais próximo do que o Rio de Janeiro, né? Que bom. Porque é muito isso, ou seja, eu estava a lembrar-me que, por exemplo, após a formação de taças para crianças, houve uma professora que introduziu a taça na aula como sendo uma pausa em que eu acho que é muito rico e muito útil. E é exatamente como tu descrevias. A professora decidiu que sempre que, não só ela, mas sempre que algum aluno, e que isto depois tem no início eles sempre que
pausa para respirar, podiam levantar-se e tocar a taça, que estava sempre disponível. Então, a toque era feito silêncio e eles respiravam muito, muito, muito. Em termos de pintura, que já falaste também, que outras atividades é que tu promoves com as crianças e com as taças e qual é aquela que as crianças aderem mais e gostam mais, onde é que tu sentes que participam mais? Olha, Silvia, normalmente o que é que eu faço com as taças? Eu faço um concerto com elas, um concerto concerto meditativo, né? E aí faço aquela viagenzinha, né, das taças, junto com as taças e os gongos, e faço com que a criança entre num processo muito aguçado de imaginação, porque a criança, naturalmente, ela já é, né, tem a imaginação muito aguçada. Então, quando você toca as taças junto com os gongos e faz essa criança viajar numa história, é muito, muito fácil para depois ela reproduzir isso num papel. Então, você coloca tintas disponível para elas e elas vão ali reproduzir toda aquela viagem que elas fizeram, né? E saem trabalhos, assim, fantásticos, magníficos. Às vezes, já aconteceu socando as taças e a criança só querer pintar tudo de vermelho. Tem várias cores lá disponível para elas, mas elas não, vai pintar todo o desenho que ela faz é só uma cor, só o vermelho, por exemplo. Então despertou naquela criança aquilo, o sentimento, né? Você está ouvindo, Silvia? É porque aqui está fugindo, Estou. você está fugindo, mas você está me ouvindo. Ah, que Sim, ótimo. sim, sim, é muito Então é isso. isso. E é um trabalho muito interessante e eu gosto muito porque a gente tem um resultado muito fácil com E crianças. com que idades é que têm estas crianças que tu acompanhas? Silvia, aqui em Viena, os grupos que eu acompanhei foi dos 4 até os 6 anos, tá? E no Brasil, normalmente até os 10, dos 4 até os 10 anos. Eu faço E vários agora grupos e os mais crescidos, como é que notas alguma diferença entre trabalhar com os mais pequeninos e trabalhar com os mais crescidos? sim, os pequenininhos tem a questão mais do sentar, do acalmar, não é? Você precisa mais tempo para isso. As crianças mais crescidas, né? Elas têm uma concentração naturalmente maior, porque ela vai ali com a curiosidade também de querer saber. E normalmente os maiores, eles gostam de tocar. Eles não querem só ouvir, eles querem participar, querem tocar e manuseiam tudo aquilo ali como já se fossem verdadeiros mestres de concertos, né? Os pequenininhos não, os pequenos eles olham, observam, se deitam, às vezes rolam no chão, não param, mas os maiores eles querem interagir mais. Isso é o lado bom, né, também. E nos maiores tem alguns que pedem, que eu falo sobre a massagem de sono, aí você já imaginou isso passeando no seu corpo? Aí os maiores tem alguns que pedem. Você pode fazer só um pouco para eu saber como é? E eu faço sim, sabe? E tem algumas professoras que quando já ficam a saber do método que acalma e tal, já ficam querendo apontar aquelas crianças mais ativas. Faz nele, faz nele. É muito engraçado. Se bem que nos grupos às vezes surgem surpresas. Eu digo, quando faço a preparação dessas sessões, é sempre às professoras para não terem expectativas, porque cada vez que nós criamos esta zona segura com som, perdão, muita coisa pode acontecer e às vezes uma criança que é naturalmente mais retraída até fica um pouco mais expansiva e às vezes aquela criança que é mais expansiva acontece exatamente como tu dizias, até fica mais calmo e acaba por descansar, não é? E então é sempre algo diferente cada sessão. Tens Uhum. algum E o que eu neste... acho também interessante, Silvia, é que também na hora do gongo, as crianças que as professoras apontam como sendo mais ativas, tem algumas delas que não gostam do gongo.
Usas o Eu não tam-tam ou o sei, fengong? Usas o sim, tam-tam ou o no Fengong, fengong? o Fengong. É algo que eu até tenho anotado para perguntar para Carla e para o pessoal. O que eu falo, gente, por quê? Porque toca, ele põe a mão no ouvido e pede para parar. E eu percebo que são mais as crianças mais ativas, né? Eu acho que vai muito no E, cérebro. e dentro daquilo que é o sistema vibrotátil, ou seja, na verdade, enquanto que a própria vibração da taça tem uma determinada abrangência, com o gongo a própria vibração é projetada de uma forma diferente, não é? E então, de facto, há Isso. algumas crianças que têm quase como uma sobreestimulação. É a diferença, eu diria, entre estás na praia, serenamente, de água, com os pezinhos, de repente onda que leva por todo lado. E então a vibração acaba por se Uhum. portar também de formas diferentes e o gongo acaba por ser um pouquinho por aí. E agora uma curiosidade, em termos pessoais, usas as taças em algum momento contigo, em termos de autoaplicação? Sim, sim, eu faço a auto-aplicação com Para além da a música, Universal, né? para além do pintar, como É, falavas há pouco. sim, sim, sim. Eu faço mais assim como um processo meditativo mesmo, tá, Silvia? Às vezes começa a tocar as taças, elas estão ali sempre num cantinho reservado, ela tem eu tenho um cantinho aqui em casa que é só para elas, e eu passo ali, às vezes brinco com elas e aqui em casa é assim, na hora que vai almoçar, na hora que vai jantar, toca o gongo. É uma Adoro, brincadeira. adoro! Passou ali essa história de dizer, vem, olha, o almoço está pronto, o jantar está pronto. Não, até o marido faz isso, quando é a vez dele que está lá aprontando o café da manhã ou algo, tum, então todo mundo já sabe, está pronto. É o estado de alerta, não é? Estamos sempre alerta com essa vibração. Exato, exato. Muito interessante, muito interessante. Em termos de. Há pouco falámos, e eu fiz-te a pergunta pela experiência assim mais positiva, e eu, nesta coisa do balancear, eu acho que é sempre importante porque nem sempre corre bem, nem sempre a criança aceita muito bem pela primeira, assim, no primeiro contacto. Tens alguma experiência, eu diria, não tão positiva, pelo menos numa primeira abordagem? Ou seja, porque aquilo que acontece, às vezes as pessoas procuram porque nestas áreas há muita partilha daquilo que é de facto o lado mais sublime e dos resultados positivos que se conseguem, como tu dizias há pouco, muito rápido, mas nem sempre é assim. E às vezes acontecem algumas circunstâncias que são um pouquinho mais desafiantes. Tens assim alguma Uhum. experiência que queiras partilhar? Silvia, até assim de imediato eu não me recordo. A única coisa que me deixou assim uma vez foi logo quando eu iniciei trabalhar com as crianças, não é no infantário, que é o kindergarten aqui em Viena, foi aqui em Viena. Uma criança chorava quando eu tocava o gongo, mas ela era muito pequenininha, era uma criança bem pequena, acho que ela tinha uns 3 anos, e ela chorava todas as vezes que eu via o sonzinho das taças. E as professoras tinham que tirar mesmo, porque ela não conseguia ficar. Era Ela demasiado, chorava. talvez, para ela, não é? Sim, Uhum, uhum. sim. Eu E acho muito depois, sensível. e depois, com o tempo, essa criança foi sendo introduzida devagarinho. Qual foi a solução que encontraram juntos? Ela foi ficando, ela ficava o tempo que aguentava. Quando ela começava a chorar, a professora já sabia e saía com ela. E depois tentava, depois de um certo tempo, ela lá fora. Às vezes ela até pedia para voltar. Ela ficava, ela olhava muito para as taças e depois ela chorava. Meu Deus, o que que acontece com essa criança? Mas enfim, depois ela acostumou mas sempre segurando na mão. Ela sempre segurava a mão Na e mão, não a largava. proteção. É. E o choro nem sempre é mau, até porque uma das coisas que se observa
é que às vezes as crianças, eu lembro-me sempre quando a minha filha era muito, muito, muito bebezinha nas consultas com o pediatra, logo aquelas primeiras, eu achava o choro dela muito fraquinho e o pediatra só dizia, oh mãe, tenha calma, que ela vai abrir, e assim foi, ela chorou mais. Mas de facto aquilo que acontece, e até no trabalho com as crianças e às vezes com os bebés, é que as crianças também precisam de chorar. E às vezes o choro é uma forma de autorregulação, não é? Isso. E é algo que é muito importante. Eu lembro-me sempre de, numa formação, uma educadora de infância, ela estava muito com berçário e com as crianças mais pequenininhas, e a Luísa dizia-nos sempre: a mim, no berçário, preocupam-me os bebés que não choram. Eu não me preocupo com os bebés que choram, preocupa-me com os bebés que, chegando àquele momento, que de alguma forma é expectável, porque o choro é também uma forma de comunicar, o choro De é uma comunicação, forma sim. de autorregulação, e a mim preocupam os bebés que não choram. E já aconteceu, às vezes há bebés que também precisam desse choro, não é? Desde que os adultos que estão à volta deles consigam acolher e perceber que é um choro às vezes só porque sim, é um choro só porque eu preciso de chorar, porque Emocional mesmo, né, tal e Silvia? qual. É, Porque às vezes acontece isso, a criança está a começar a expressar-se, vê logo alguém que dá colo, que dá um cafuné, que não deixa chorar. E o choro também é importante, não é? É também uma atividade de regulação. E fico muito feliz por teres trazido este exemplo, porque eu acho que é muito belo e é muito isso, ou seja, não é que esteja a fazer mal. E isso uhum, remete-me sempre para aquilo que eu falo, seguro para eu poder ser e para eu poder expressar as minhas emoções de uma forma mais livre, respeitando naturalmente todos e respeitando a professora que nenhum profissional gosta de ver um menino seu chorar, não é? uhum. Muito por Inclusive, aí. né, Silvia? Inclusive também quando nós estamos aplicando a massagem de som, tem alguns adultos que acontece isso também. Se põe a chorar ou tem algumas outras reações emocionais que nós já estamos acostumadas, inclusive, a vê-los, né, a fazer isso. Mas quando você está trabalhando com criança e está num grupo que a criança começa a chorar, no meu ponto de vista, eu acho melhor que ela saia, porque assim tem outras que Sim, são da mesma idade, todo mundo vai querer colo, né? tal e qual. É acolher e dar É, aquele cuidado individual dentro daquilo que é a dinâmica de um grupo. Que bonito, que isso. bonito. Assim, mais alguma história bonita que nos queiras partilhar? Não, Silvia, eu Assim, acho mais que impactante? não, as histórias sempre são histórias interessantes, trabalhando com essas crianças e também fazendo em casa. Uma das coisas em casa também é o meu filho, que ele diz: mamãe, quando você faz a taça em mim, eu durmo por 4 horas seguidas. Muito bom. É, porque ele acha isso muito interessante quando aplica, né, a massagem de som nele. Ele está com 13 anos, o Arthur agora, e ele gosta. Então, é uma das coisas que ele percebe que faz dormir. Ele diz: essa taça faz dormir. Então, aproveita. São essas histórias, Silvia. Minhas experiências com as taças são sempre boas, têm sido muito boas. E eu trabalho muito intuitivo com essa questão das crianças na sala de aula, porque às vezes uma atividade acontece dependendo da situação que apareceu ali, né? Tal e Então, qual. uma vez estávamos com uma coberta no chão, a criança pôs na cabeça e eu estava a tocar as taças e todas as crianças entraram embaixo dessa coberta, né? E ficou como um piano. Que maravilha! Ficou certo um piano. E eu comecei a tocar com a cabeça deles e tocava a taça no chão e tocava na cabeça, como se o som que tivesse saindo da taça estava saindo da cabeça, né? Então, são exercícios intuitivos que vão aparecendo ali de acordo com a situação. Que Isso é bonito. interessante. Uhum. Que bonito. Vou perguntar agora a quem nos está a ver se tem alguma pergunta que queira colocar à Vanessa. Se há assim É, alguma pergunta que alguém queira pôr. Temos aqui a Aline a dar um olá, uma boa tarde, muitos isso, cumprimentos, muita gente bonita a ver-nos, isso. Eu até algumas colegas de agradeço a todos que estão. profissão.
Isso, agradeço a todos que estão aqui. Ah, meu marido está assistindo também. Ena! Também. Tem E aí, minha Neis. gente? Ai, tem muita Aproveitem que gente. tem aqui a Obrigada. Vanessa, pedagoga e que trabalha também com as taças de som ao serviço das crianças, que já nos deu aqui este testemunho tão rico de, por um lado, como dizias no início, esta procura pelo saber, simultaneamente, depois este trabalho tão intuitivo e tão rico. E alguma pergunta que alguém queira fazer à Vanessa? Está toda a gente com É, timidez. é normal, é Olha, e normal. agora de repente lembrei-me, já retomaste as tuas atividades em contexto de sala de aula? Silvia, na sala de aula aqui em Viena, não, né? Sim, A gente ainda não tá. E eles estão precisa ainda um tempo para fazer as organizações. E os grupos estão bem divididos. Então, por exemplo, grupos de 25 eles estão dividindo para, por exemplo, a segunda-feira vão 15 crianças, na terça vão as outras. E tá complicado para fazer alguma atividade. No meu caso, não é? Porque a minha atividade é uma certo. atividade extra classe, E exatamente, extracurricular, como chamamos por aqui. extracurricular, isso. Olha, a Estela, a nossa colega praticante de massagem de som de Maceió, pergunta-te se as taças mudaram a sua vida de alguma forma em particular, Vanessa. Olha, mudar em alguma coisa particular, não no sentido pessoal, não é? Mas na questão profissional mudou muita coisa, porque as taças elas me ajudam muito na hora que eu estou na sala de aula com as crianças, ou mesmo numa hora que você precisa estar bem, né, consigo própria. Então, me ajuda muito nesse aspecto. Obrigada. E a Tem uma outra Inês? que Sim, a Inês Fortes. A Inês está a perguntar, Vanessa, qual é a sua opinião, aliás, qual é a opinião dos pais sobre este seu trabalho com as crianças? Pois é, alguns no início perguntam se tem cunho religioso, não é? Eles sempre têm essa preocupação, se tem a ver com o budismo, não é? E, enfim, esse tipo de coisa. Muitos perguntam. E principalmente no Brasil, que agora tem muita gente que é da religião evangélica, enfim, eles ficam muito curiosos para saber se tem cunho religioso. Como eu explico que não, eles entendem aquilo ali como realmente um instrumento, né, que vai estar transmitindo. Eu falo para eles, é igual você estar ouvindo os seus louvores na escola, e só que aqui eu vou emitir um som que é só uma vibração, não tem nada religioso, até porque eu também não sou budista, mas aí explico para eles o que é. E outros terminam até querendo, têm curiosidade para saber o que é, como é, por que é, se eles também poderiam usar isso. Já tive pais, por exemplo, de serem meus clientes na massagem de som, diretora da escola, que fui à escola e apliquei massagem de som não só nela, mas na equipe, né? Então, tem esse resultado. Que bonito. Muito bem. Mais alguma pergunta de É alguém? isso. Estava a pensar, realmente é muito isso, não é? É muito o abrir caminhos, porque de facto as taças chegaram até nós até muito associadas pelo budismo tibetano e muito ligadas a práticas de meditação. Aqui depois trata-se de desconstruir um pouquinho, não é? De perguntar de que forma é que este relaxamento contribui no processo de meditação e não o inverso. Entretanto, a Carla está-nos a perguntar como é que esta atividade extracurricular é vista pelos seus colegas de profissão, Vanessa? Eles amam. Silvia, amam de verdade. Porque chegou a Vanessa, pronto, vai levar ali as crianças. Adoro. E as professoras no início, algumas se recusavam a ir para a sala junto, e hoje elas já participam. Era um momento que elas poderiam estar sozinhas, sem fazer nada, né? Sem fazer nada, entre aspas, mas poderia estar no momento delas, porque elas não precisavam estar comigo. Mas, enfim, são 2 ou 3 professoras nos infantários e todas elas participam junto, e algumas até deitam junto com alguma criança. É muito interessante, é muito bom. Eu não, Que bonito. aceitam muito bem.
E aqui não tem essa questão das perguntas sobre a religião, porque aqui se chama Klangschale, é como se fosse um sino, sinos para Exatamente. tocar, né? No alemão, né, Silvia? Você sabe que é assim. Então, no português, com a tradução da taça tibetana, é que causa isso, mas é tranquilo. E as colegas adoram. Muito, muito bom, muito bom. Não tem alguém. Ah, não. Foi essa a última Está, pergunta. sim, por agora. Muito bem, Uhum. Vanessa. Olha, eu quero agradecer-te muito esta tua participação. É sempre muito bom ouvir estes testemunhos e tens realmente uma experiência profissional muito rica neste trabalho, nesta oferta de sons que fazes pelo mundo. Obrigada, obrigada por estares aí e vemo-nos em breve, espero eu. Tens planos para vir a Portugal? Olha, Silvia, na realidade, eu estava com o plano. Nós estávamos para irmos agora, né, em abril, quando teve a Páscoa, a semana de Páscoa, mas estávamos com esse problema da pandemia e terminamos desistindo da viagem, mas Não. brevemente, até porque preciso fazer algumas reciclagens e encontrar as colegas, com certeza. Tá? Então, o nosso abraço fica para breve. Muito, muito obrigada, por Eu que teres aceito agradeço. mais uma vez e vemo-nos por aí. Até já. Vou só despedir-me aqui com um som. Opa! Eu também estou. É, então, boa. Espera que Vamos caiu. Vamos tentar, vamos tentar. Olha, sempre por perto. isso. É isso mesmo. Muito obrigada e até breve. Até. Obrigada a Um todos que nos beijinho acompanharam também para nestas todos. conversas também. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Um grande beijo. Obrigada.